Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. O Seminário Crer é Também Pensar já está aí com as matrículas abertas. Iniciaremos as nossas aulas em fevereiro agora de 2019. Quem sabe você virá estudar conosco, Teologia, 2 anos, aulas uma vez por mês, aos sábados, de 7 ou de 8 às 12 e de 14 às 16h30. O Seminário Teológico Crer é Também Pensar é um seminário dentro de uma visão teológica reformada, ok? Nosso estudo de hoje é sobre um cabeção chamado São Tomás de Aquino, filósofo cristão, teólogo lá da escolástica, doutor na época em teologia, surgiu naquele período, naquela era do século ali 12, ou melhor, do século 13, o período da escolástica foi esse período 12, aí por diante, e nós já falamos sobre a escolástica, e surgiu este grande pensador que fez toda a diferença. Lembrando que nesse período da escolástica, foi um período da Idade Média, né, que a Igreja Católica Apostólica Romana é que com seu bastão definia o que era certo e o que era errado. Era a Igreja Católica que definia o que era sagrado e o que era profano. Era a Igreja Católica com o teocentrismo que mandava naquele contexto todo. Cresceu muito, não é? E aí o feudalismo estava em crise, em baixa. A Igreja Católica Apostólica Romana estava sendo questionada, perquirida. Os filósofos, os pensadores intelectuais queriam que a igreja se abrisse para o questionamento, para a ciência, para o diálogo, mas a igreja se mantinha naquela situação. E diante do rolar da história, a igreja então, diante dessa situação de ser inquirida, ela precisava de remontar uma teologia, uma filosofia, até mesmo para contrapor o que estava por vir. Entende? E nesse contexto estava surgindo o aumento do ateísmo, dos ateus, que fazia perguntas e queria respostas e não aceitava que a igreja era que mandava, era que colocava o bastão. Então, foi um período que surge entre muitos filósofos cristãos, surge o São Tomás de Aquino. Ele escreve uma súmula, um tratado teológico que impactou aquele momento, inclusive quando a gente chega no Concílio de Trento, que foi aquele concílio que reuniu para até mesmo contrapor os ideais dos protestantes, para contrapor a reforma. Lá estava naquela reunião, de um lado a Bíblia e de outro lado a súmula de São Tomás de Aquino, um homem que fez uma grande diferença. E para São Tomás de Aquino, ele entendia o seguinte, que primeiramente vinha o entendimento, vinha o conhecimento, depois a fé. E ele interpretava o seguinte, que você poderia explicar sobre Deus, provar a existência de Deus e articular pensamentos sobre alguns problemas dentro da teologia, dentro da filosofia cristã e até sobre Deus, utilizando os sentimentos, a realidade aqui humana, física aqui, os contatos. Então ele entendia que o contato, que o abraço, que os sentimentos eram importantes e que tinha como provar a existência de Deus aqui. E ele então escreve as 5 vias, que daqui a pouco eu vou citar, ele escreve as 5 vias, mas na compreensão de São Tomás de Aquino, ele dizia que sim, temos de utilizar esta realidade. E ele foi aquele que cristianizou as ideias, o pensamento de Aristóteles. Inclusive, há um embate porque existiam lá os filósofos, pensadores, intelectuais árabes
que falaram, escreveram sobre o pensamento de Aristóteles. Mas aí São Tomás de Aquino falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eles escreveram muita coisa interessante, mas precisa de ser colocado uma peneira, precisa peneirar tudo isso. E ele então pega e escreve, ou melhor, e ele cristianiza o pensamento de Aristóteles. Para São Tomás de Aquino, primeiramente vinha o entendimento, o conhecimento e até serviria para aprofundar mais a fé. O que diferenciou lá do que nós tratamos aqui, da escola da patrística, que surgiu lá outro cabeção, o Santo Agostinho, e para Santo Agostinho, primeiramente vinha a fé. Depois o entendimento, depois o conhecimento, porque Santo Agostinho foi aquele que teve lá o contato com as ideias de Platão, com o pensamento de Platão, e ele ficou maravilhado como que um cara como esse, que viveu antes de Cristo, tem essas ideias, esses pensamentos, porque Platão cunhava que aqui em cima há o mundo das ideias, a razão aqui em cima, olha, o mundo das ideias, e existe um mundo inteligível, existe uma dimensão inteligível. E isso maravilhou Santo Agostinho, que bebeu dele. Então Santo Agostinho cristianizou Platão, as ideias de Platão. Ele então molda, remonta ideias dentro da filosofia cristã e consegue pegar todo aquele pensamento para interpretar questões bíblicas, questões teológicas. Então ele existiu naquele contexto e para Santo Agostinho não tinha como explicar, provar a existência de Deus, porque na verdade provar a existência de Deus não faz parte dessa questão humana. É você ter fé e só em você abrir e fechar os olhos, só você ver a natureza aí, Deus existe. Não precisa provar nada. E não tem como provar através dos sentimentos. E se tiver de provar alguma coisa, querer saber alguma coisa sobre Deus, sobre as realidades espirituais, então é preciso chegar primeiro no reino dos céus. Então, quando eu estiver no reino dos céus, eu vou compreender, eu vou explicar, eu vou provar. Para Santo Agostinho, primeiramente vinha a fé. Depois vinha a razão, depois vinha o conhecimento, depois vinha o entendimento. E a razão, para você pegar as ideias que estão aqui em cima. Então ele diferenciou do São Tomás de Aquino, nesta época, nesse período da escolástica, e Santo Agostinho entendia isso. Santo Agostinho dizia que não. Primeiro vem a fé, depois o entendimento. O que São Tomás de Aquino quer fazer? Ele quer aproximar. Ele quer aproximar o entendimento, a razão da fé. Ele quer colocar os dois juntos. E eu volto a repetir, para São Tomás de Aquino, ao você entender, ao você aprofundar, isso será até bom para você explicar doutrinas, questões espirituais e até humanas, quando você entende. Então, para ele, primeiramente, ele entendia que viu o entendimento, depois viria a fé. Neste contexto, que São Tomás de Aquino também, ao ele escrever a súmula, ele escrever as vias principalmente, ele estava querendo dialogar com os ateus que estavam em crescimento, aquele ateísmo que estava em crescimento, e a igreja tinha de responder dentro da perspectiva da filosofia cristã, dentro da perspectiva da teologia, aquilo que a igreja cria, quanto aos seus dogmas, ela estava sendo colocada em questionamento, e isso futuramente ela poderia descer ladeira abaixo. Surge esse teólogo, São Tomás de Aquino, que escreve assim. Ele escreve as 5 vias. Para ele, tem como provar aqui e não no mundo das ideias, no mundo inteligível, aqui, olha. Mas tinha como provar aqui. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. E ele coloca a primeira via, que é a via do motor. Então ele fala nessa primeira via que você olha para a vida, você olha aí e vê as coisas nessa dinâmica funcionando. O vento bate numa árvore, os galhos balançam, a folha cai, as coisas estão acontecendo nessa dinâmica aí. E ele fala o seguinte: se você for regredindo, você vai chegar lá no motor que gera tudo isso.
E quem é esse motor? Ele fala que é Deus. Esta é a primeira via que ele diz que tem como você provar aqui a existência de Deus. E prova-se a existência de Deus regredindo e até lá e vê que há um motor que gera tudo. As coisas estão acontecendo, as coisas estão numa dinâmica. Aí ele escreve a segunda via, que é quase igual à primeira, ou pregada na primeira, que é a causa e eficiência. Tudo que está aí tem uma eficiência. Não existe efeito sem causa. E existe uma causa de tudo que está aí. E a causa de tudo é Deus. Se você regredir, você vai lá na causa. As coisas estão acontecendo, as coisas estão funcionando. Não é por um acaso, mas é porque tem lá uma causa e o efeito aqui vem de lá. É Deus que existe e tem como provar exatamente dentro da perspectiva da causa e eficiência. Ele coloca a terceira via. A terceira via que ele coloca é a via do contingente necessário. Você vê lá um animal, você vê lá uma ave, você vê lá um ser humano, você vê que existe um contingente necessário. Há sim alguém que arquitetou tudo isso. E cada objeto, ou cada ser, tem uma função necessária. E ele fala que aí você pode provar a existência de Deus nessa terceira via, que é esse contingente necessário. Aí ele fala sobre a quarta, que são os graus de perfeição. E ele fala que precisa haver uma comparação para tudo. Se você vê bem, existe o leve, o pesado, o alto, o baixo, o largo, o estreito, existe o pequeno, existe o grande. E quando você vê tudo isso, esses graus de comparação, significa que quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou pequeno. Então existe um ser que é grande, um ser que é poderoso, e este ser então é quem? É Deus. Este Deus que arquitetou tudo, que fez tudo, e há aí estes graus de perfeição. E existe um perfeito, e existe um Deus que fez tudo. Aí ele fala da quinta via, que é a via do governo supremo. Ele diz o seguinte: não há como você ficar aí nesse entendimento que você é formado da matéria, de elementos, de átomos, dessa química que nós somos formados, e que você morre e de repente é colocado ali e desaparece. Não! Como que ficam os sentimentos? Como que ficam os sonhos? Como que fica a esperança? Como que fica esse negócio de paixão, de amor? Como que fica isso? Como que fica você programa para casar, tem filhos, você sorri, você toca, você abraça? Ora, tudo tem uma finalidade. Há uma finalidade em tudo. E ele então fala, nessa quinta via do governo supremo, ele fala, há uma finalidade em tudo. Não tem como eu estou estudando filosofia, você está estudando teologia, estamos aí sonhando, você tem a sua vocação e você se esmera, você estuda e você está movido por sonhos, por tantos pensamentos maviosos. Isso não é por um acaso, há uma finalidade em tudo. Então tem alguém que estabeleceu cada coisa, tudo isso com uma finalidade. Então, São Tomás de Aquino, ele escreve as 5 vias. Ele fala então do motor. A prova da existência, há um motor, que se você for regredindo, chega lá. Há sim uma causa necessária. Cada coisa está aqui. Há uma utilidade. Ele fala então desse contingente necessário. Ele fala dos graus de perfeição. Ele fala desse governo, desse Deus que tem aí a direção, o controle de tudo, e tudo tem uma finalidade, ok? Eu sempre gosto de dizer o seguinte: aqui as nossas aulas são apenas flashes, entendeu? Elas são apenas flashes para que você que está estudando filosofia, teologia, para que você aprofunde. Olha, seminário, faculdade, escola não forma ninguém, ela informa. Você está vendo aí em todas as áreas pessoas que
estudaram, receberam o diploma, mas são medíocres. Medíocres. Porque o pensador, o líder, o teólogo, o filósofo, o professor, ou qualquer tipo, o médico, ele precisa de aprofundar. A ideia aqui é dar esses flashes, para que você aprofunde, para que você estude. E eu leio dia e noite, estudo, não ficou só lá na faculdade que eu fiz. Então é preciso você estudar e aprofundar, ok? Olha, depois voltaremos para continuar estudando com você sobre ainda São Tomás de Aquino. Queremos falar sobre a metafísica, outras realidades que iremos tratar aqui no Seminário Teológico Crer é Também Pensar. O nosso endereço, o nosso telefone está aí para que você possa conhecer-nos melhor. Até mais.